aqui, vocês vão ver que sempre aparece. Comecei a gravar. Então, o grau de urgência, vocês precisam saber, porque cai na prova de vocês. E são esses daqui, principalmente o grau de urgência. Tá? Ela sempre aparece na prova de vocês. Aí nós temos também a classificação em relação à finalidade. Ou seja, nós temos a finalidade paliativa, radical, plástica, diagnóstica, curativa e exploratória. Ou seja, quando eu falo uma finalidade paliativa, o nome já diz paliativo. Paliativo não é cura. Ou seja, então, quando vier paliativo, gente, e principalmente quando vier essa palavrinha-chave aqui, ó. Deixa eu pegar meu marcador, peraí. Quando vier essa palavrinha-chave aqui, ó, qualidade de vida, já saiba que é paliativa. Porque o paliativo proporciona a qualidade de vida. Ou seja, então você não vai curar a doença, você não vai curar aquela deformidade ou vice-versa. Você vai apenas paliativar, você vai apenas proporcionar conforto para aquele paciente, para você reduzir a dor e tudo mais. Tudo bem? Então, por exemplo, uma gastrojejunoanastomose, o que é? É você juntar o estômago com o jejum no intestino, tá? Esse anastomose, lembra que eu falei que é junção? Aqui, ó. Lembra aqui, ó, anastomose? É a comunicação entre o órgão e outros vasos, ou seja, você vai fazer uma comunicação entre o estômago com o intestino, tá? Em especial o intestino delgado. Ou seja, você vai fazer uma gastrojejunoanastomose para o paciente conseguir fazer xixi e vai se alimentar por ali. Tá? Geralmente é o paciente que está com câncer, que está bastante estágio avançado, já não consegue mais utilizar a via oral para se alimentar, vai precisar ser alimentado através da sonda. Tá? A radical está relacionada com o efeito da remoção parcial ou total, tá, de um órgão. Por exemplo, tem mulheres que fazem a retirada do útero. Aí tem essa retirada total. Tem, por exemplo, mulheres que retiram somente parcialmente. Tá? Por exemplo, fígados. A gente faz retirada do fígado parcial. A gente faz retirada do pulmão parcialmente. Então, isso é radical. A gente chama de radical parcial, radical total. Tá? Uma gastrectomia parcial, ou seja, retirada do estômago, redução do estômago, por exemplo. A gente faz uma gastrectomia parcial. Olha aqui. Gastre está relacionado ao prefixo estômago, ectomia, retirada, e parcial é retirada parcial desse estômago. Tá? A plástica famosíssima, ou seja, para fazer finalidade estética, né? Ou corretiva, que é fazer por exemplo, uma rinoplastia, afinar o nariz, faz isso, mastectomia com reconstrução mamária, geralmente paciente com câncer de mama, que é necessário retirada da mama, eles fazem uma mastectomia, ou seja, uma retirada da mama, mastec. Esse mast é de mastite, que é de mama. Ectomia, retirada. Então, você faz uma plástica. O que é? É uma retirada da mama com uma reconstrução mamária. Tá? A gente chama de mastectomia com reconstrução mamária. Tá? É quando você retira, mas você preserva o leito mamário da mulher. A diagnóstica é quando você faz, por exemplo, uma biópsia. Você tira um pedaço de um órgão, por exemplo, para biopsiar e poder saber qual é a lesão que está presente naquela região. Tá? A curativa, o nome já diz, para curar. Aí tem muita confusão entre a curativa e a radical. Porque nem sempre a radical ela é curativa. Às vezes você, por exemplo, retira o útero, mas não necessariamente ela está curada. Ela pode ter, por exemplo, uma outra complicação. Retirou o útero apenas para minimizar a complicação. Tá? Ou então, por exemplo,
o intestino está necrosado, parte do intestino está necrosado. Aí você faz uma remoção parcial do intestino. Mas Talvez quando isso acontece, ela se torna paliativa também ou não? Ela continua radical sem ser curativa? Ou ela vira paliativa também? Não, a paliativa é quando você não tem, por exemplo, cura, você não está curando a doença. Por exemplo, quando o paciente já está faz um câncer de cavidade oral. Aí esse câncer de cavidade oral, ele migra para outras regiões. Por exemplo, e atinge o estômago, que aí passa para o intestino. Ou seja, criou metástase, passou para outros órgãos, e aí você não consegue mais se alimentar pela boca. E não Mas consegue aí mais eliminar. Aí, a radical também tem esse mesmo efeito ou não? não, a radical você vai remover. Uma parte, no caso. Ou uma parte ou total. Ou Por exemplo, o total. útero. O útero, ele é o total. Você tem, dependendo da complicação, você tem que indicação para fazer uma cirurgia radical, retirar esse útero para poder não criar metástase. Você solucionou o problema do câncer? Não, você apenas removeu Não. o útero para minimizar uma outra complicação. Então, no caso Por exemplo, da radical, mama. ele não é curativo, né? Porque ele também visa Não, ele só pode ser conforto. curativo. É Ah, porque tá. essas finalidades elas podem se entrelaçar, tá? Elas podem ser concomitantes. Por exemplo, uma curativa ela pode ser uma radical curativa. Talvez a cura dessa cirurgia é remover o útero completamente. Uhum. Aí ela vai ser uma radical curativa. Tá? Ela tem finalidade de curar a doença e ela é radical porque você tira tudo. Ou então, por exemplo, se você tirar parte do intestino desse paciente, ele vai ter um intestino mais curto, mas ele vai conseguir fazer cocô pelo ânus, pela via fisiológica normal. Então, ela é uma radical parcial curativa. Tá? Agora, por exemplo, eu falo para você, retira parcialmente esse intestino do paciente, mas coloca uma sonda permanente. Você curou a doença? Não curou. Ele continua se alimentando pela sonda gástrica. Ou pela sonda, por exemplo, pela bolsicostomia. Entende? Às vezes nem sempre vai ser curativa e nem sempre vai ser radical. Ou elas podem se entrelaçar. O que você precisa saber é que quando eu falo radical, eu estou fazendo uma remoção de um órgão, ou totalmente, ou parcialmente. E quando eu estou fazendo uma curativa, eu estou curando tal doença. Tá? Que é debelar a doença. Tá? E a exploratória é quando você vai apenas visualizar, uma laparotomia. Você faz uma abertura para visualizar o que está ali dentro da cavidade. Tá? Parece um pouquinho confuso, mas não. Tá? Só entender que a radical eu faço uma remoção, seja ela parcial ou total, enquanto na curativa eu removo algo a fim de curar, devolver vida para o paciente, devolver saúde. Foi, gente? Deu para entender? Bom, acho que deu. Aí agora nós temos as classificações cirúrgicas quanto ao processo de contaminação. Nós temos cirurgias limpas, cirurgias potencialmente contaminadas, cirurgias contaminadas e cirurgias infectadas. Como assim? As cirurgias limpas são tecidos estéreos ou possíveis de descontaminação. Como assim? A bexiga. A bexiga dentro dela é estéreo. Ah, mas a bexiga não tem urina? Sim, mas dentro dela ela é estéreo. Ou seja, quando você fazer então, uma cirurgia de bexiga, vai ser na técnica asséptica. Sempre vai ser na técnica asséptica, tudo bem? Mas, por exemplo, dentro dessa bexiga, você vai ter que tomar um cuidado redobrado, porque é um tecido estéreo, tá?
Ou seja, você tem ausência do processo infeccioso e inflamatório local. E as falhas grosseiras podem causar dano ao paciente. Porque se é um lugar estéril, você leva a contaminação lá para dentro, você pode causar um quadro de sepsemia no paciente. Essa cirurgia aqui, ela é ausente de drenos, tá? Ela não ocorre drenos externos, tá? Somente drenos internos, se for o caso. E aqui, ó, não tem penetração no trato respiratório, digestivo e urinário. Por quê? São locais contaminados. Tudo bem? O que vocês vão lembrar daqui? Ela é sem dreno. Ela é sem dreno, tá? Agora, se você tem dreno, ela vira cirurgia potencialmente contaminada, porque os drenos cirúrgicos, eles são meios para conduzir bactérias para dentro daquela região, tá? Então, são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana, microbiana, tá? Pouco numerosa, tá? Ou em tecidos de difícil descontaminação. Ela também é na ausência de processo infeccioso inflamatório e com falha técnica discreta no transoperatório. Ou seja, enquanto na cirurgia limpa, você não pode ter falhas técnicas, por exemplo, contaminar esse paciente, porque você também vai mexendo com um local que é estéril. Então, você não pode levar contaminação ali para dentro. Qualquer falha profissional que tem ali é grave. Já na cirurgia potencialmente contaminada, você vai ter presença de dreno, tá? E são locais em que tem pouco microbiota resistente. Por exemplo, tem no intestino, você tem pouca flora intestinal ali. Então, você já é um lugar contaminado, mas com pouca quantidade. Então, por exemplo, se você tiver um errinho básico ali de contaminação, não vai causar tanto danos, porque a área já é contaminada, tá? A cirurgia é com drenagem, ou seja, já tem dreno aqui, tá? Dreno aberto. Enquanto ocorre penetração do extrato digestivo, respiratório e urinário, sem contaminação significativa. O que é isso? Tem contato com esses extratos, mas esses extratos não estão contaminados, tá? Eles estão preservados. Pegaram essa informação? Porque esse que diferencia, essas duas primeiras se diferencia dessas contaminadas e infectadas por isso. Então, a primeira é sem dreno, ela é totalmente estéril, não penetra no extrato digestivo, respiratório e urinário, porque são tratos que são contaminados, não tem dreno, não penetra os tratos respiratório, urinário e digestivo, e o processo de descontaminação não é possível e ela é estéril, tá? Já a potencialmente contaminada é aquela que tem potencial para contaminação. Ou seja, em relação às limpas, ela tem a presença de dreno, ou seja, o dreno ele pode causar uma contaminação, por isso que ele é potencialmente contaminada, tá? A flora microbiana, ela é presente, ou seja, enquanto nas limpas, flora microbiana, mas nessa aqui já tem ela tem presença de dreno e ela penetra o extrato respiratório urinário digestivo. Agora, nas contaminadas, nós temos, por exemplo, são aquelas que têm traumas abertos, ou seja, paciente que sofreu um acidente. Ou seja, o acidente fez uma contaminação.
Então, é um trauma e estão abertos. Ou seja, tem bactéria ali presente. Então, ela é colonizada por flora bacteriana abundante. Tá? Romulo, isso quer dizer que eu posso, então, fazer a cirurgia de forma não séptica? Ou seja, posso fazer a cirurgia de forma séptica? Séptica é bactéria infectada, tá? Eu posso fazer a cirurgia, então, sem utilizar a técnica asséptica? Não. Você sempre vai fazer a cirurgia de forma asséptica. Sempre você vai preservar para conduzir menos bactérias. Então, os profissionais que atuam no centro cirúrgicos vão adotar a técnica asséptica. Tá? Sempre tudo estéreo, sempre descontaminado. Não importa se a cirurgia é contaminada. Não é porque ela é contaminada que você vai levar mais bactéria ali para dentro. Tudo bem? Ou seja, então, as contaminadas tem bactéria mudante, é decorrente de um trauma que está aberto, tá? Cuja a descontaminação seja difícil ou impossível, ou seja, não adianta você passar medicamentos, produtos para fazer essa desinfecção que não será possível, tá? Ela é a ausência, só que uma diferença de contaminada para infectada é isso daqui, ó. Ela é ausente de supuração local. Ou seja, é contaminada, mas ela não tem pus. Tá? Ela está inflamada, é uma inflamação aguda, na incisão da cicatriz de segunda intenção, ou grande contaminação a partir do tubo digestivo, ocorre uma obstrução biliar, ou urinária também se inclui nessa categoria. Por quê? Obstruiu, rompeu, tá ali contaminando tudo. Tá tudo contaminado. Agora, na infectada, você tem o processo de supuração. Ou seja, ela é igual a contaminada, só que agora ela é infectada, porque ela tem bactéria. Lembra que o pus são aquelas bactérias que morreram? Então, a principal diferença que vocês vão notar aqui, que é notório, é essa supuração local e tecido necrosado, tecido necrótico. Tudo bem? Ou seja, ela é uma contaminada, mas com supuração com pus. Enquanto a contaminada, ela é ausência de supuração. Ela apenas tem bactéria envolvida ali. Mas ela não tem pus. Entenderam, gente? Esses quatro tempos cirúrgicos? Eu entendi. Tempos não, gente. Classificação cirúrgica. Tá? Então, só fazendo um amarrado. Paciente com cirurgias limpas. São aqueles pacientes que não envolve dreno, ausência de dreno, não penetra trato respiratório, urinário e digestivo, porque são tratos contaminados com microbiota local, tá? Ou então locais que são possíveis de descontaminação, tá? Cirurgias potencialmente contaminadas ocorre em tratos respiratório, urinário e digestivo, porque tem microbiota resistente e locais, né? Outra característica, tem microbiota local, tem dreno e é isso. Nas contaminadas, você tem bactéria abundante. Na potencialmente contaminada, tem bactéria, mas é pouca. Tá? Geralmente são as da área mesmo, do nosso corpo. Se vocês não sabem, nós temos bactérias que são residentes. Tá? Que elas vivem na gente e elas nos protegem de outros patógenos. Tá? As bactérias, elas nos ajudam. Tá? Outra informação importante. Então, nós temos essas bactérias residentes que em pouca quantidade. Tá? Agora, nas contaminadas, é quando mistura a minha bactéria residente junto com as bactérias externas.
Por exemplo, aquelas oriundas de um traumatismo. O paciente sofreu um acidente de moto. Aí tá todo arrebentado. Ou seja, nisso que ele caiu, rolou pelo chão, o vergalhão entrou na perna dele, o vergalhão estava infectado, o chão estava contaminado. Olha o quanto de bactéria tem nessa lesão. Muitas. Ou seja, então, traumatismos e abertos, tem utilização de dreno, tem bactéria, muito resistente, muitas bactérias, mas não tem supuração, tá? Não tem pus. Enquanto na infectada, é a mesma coisa da contaminação, mas tem presença de pus. Tá bom? Lembrando que a cirurgia é classificada dessa forma, tá? Cirurgias limpas, cirurgias potencialmente contaminadas, cirurgia contaminada e cirurgia infectada. Agora, como que você vai agir nessa cirurgia é sempre de forma séptica, tá? Não interessa se a cirurgia está contaminada, se o local está contaminado. Você não vai mais você não pode levar a contaminação para aquele local, tá? Não confundam isso. O profissional precisa estar paramentado corretamente para não contaminar ainda mais esse sítio cirúrgico. Aí nós temos o posicionamento cirúrgico, ou seja, a posição cirúrgica ela serve para facilitar um melhor acesso à cirurgia, tá? Ou seja, cada cirurgia, cada processo cirúrgico tem uma posição que vai facilitar a visualização daquele local. Não adianta eu querer, por exemplo, suturar, fazer uma proctologia com o paciente em decúbito dorsal. Como que eu vou acessar o ânus dele? Não tem como. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma rinoplastia e botar o paciente de cabeça para baixo. Vai fazer um acúmulo de sangue na cara dele, no crânio, vai sangrar horrores, e o paciente vai fazer um choque hipovolêmico. Então, dependendo da cirurgia, vai demandar de uma posição anatômica, tá? E compete ao cirurgião ou assistente a responsabilidade de colocar o paciente na posição operatória, tá? E sempre avaliar as complicações, não hiperestender o paciente, porque imagina uma cirurgia que dura 6 horas, tem cirurgia que dura 30 minutos, tem cirurgia que dura 1 hora, tem cirurgia que dura 12 horas, tem cirurgia que dura 24 horas, que os médicos vão se revezando, tá? Para poder fazer essa cirurgia. Mas acontece. Agora, imagine o paciente que fica numa posição 24 horas. Por mais que ele esteja com analgesia, ele não está percebendo isso, mas o corpo dele sente. Tá? É muito tempo parado numa mesma posição. Então, tem que evitar hiperextensão, risco de hipotensão, desconforto, tá? Traumas lombares, tudo bem? Aí aqui eu trago para vocês, antes de começar a falar propriamente das cirurgias, das posições, eu trago aqui para vocês os cuidados, né? Ou seja, prevenir a hiperextensão dos membros, ou seja, esticar o paciente na maca com muita, na mesa, né, de cirurgia, esticar ele, pega um braço, bota lá em cima, o outro lá embaixo, e puxa para um lado, puxa para o outro, porque dependendo do tempo cirúrgico, esse paciente vai sofrer meio entorse, tá? Avaliação, fixação correta do paciente na mesa, porque vai que esse paciente faz um quadro de convulsão. Aí o paciente vai começar a se bater e cai da mesa. E se arrebenta todo. O paciente já está aberto, com a barriga lá toda aberta. O paciente começa a convulsionar. Aí o paciente vai e cai da mesa. Os órgãos caem junto no chão, né? Contamina tudo. Então não pode. Tem que fixar o paciente corretamente, não fixar nas articulações. Nossa, imaginei a cena. Meu Deus, apavorado. Paciente com uma laparotomia. O estômago não.
a barriga dele, o abdômen todo aberto. Aí tem as vísceras, aí tem o rim, o coração. Não, o coração tá em cima, tá fora do peritônio. Mas todo o peritônio tá aberto. Aí nós temos o fígado, temos os rins, temos o estômago, temos o intestino, a bexiga. Imagina, isso cai tudo, vai tudo pra fora. Gente, eu dou um grito, eu fico desesperada se eu vejo. Então, não pode. Tem que fixar bem esse paciente na mesa e principalmente não fixar nas articulações. Ah, vou fixar no punho dele. Não, porque você causa lesão e luxações, tá? Vai sempre fixar em lugares rígidos. Por exemplo, no antebraço, no joelho não, perdão, na canela, tá? Nos membros inferiores, lugares que peguem os ossos grandes, tá? Evitar a compressão dos vasos e nervos, você não fazer lesão no paciente, hematomas, tudo bem? Proteger as proeminências ósseas, por quê? Você fica muito tempo deitado. Se for paciente velhinho, desidratado, faz lesão. Paciente idoso, diabético, com lesões, é difícil cicatrização, então você tem que prestar atenção também nisso. Facilitar os movimentos respiratórios, né, do paciente. Não adianta o paciente que é obeso, você bota ele de cabeça de bruço, ou então você bota ele no Trendelenburg. Trendelenburg é o quê? É o paciente com a cabeça para baixo, invertida. O paciente sofre um desconforto respiratório, porque a banha vai descer todo para cima do pulmão. Ou seja, você diminui a complacência respiratória. Então, você tem que facilitar também os movimentos respiratórios desse paciente. Evitar o contato do paciente com a superfície metálica da mesa. Lembra que eu falei que se deixar em contato pode causar um choque no paciente, queimadura. Então, tem que prestar atenção nisso. Evitar posições viciosas, procurando um funcionamento mais funcional, porque geralmente quem está mais dentro cirúrgico adota sempre uma posição por ser mais fácil, por já estar acostumado. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Facilitar o fluxo das infusões, ou seja, o paciente que está no centro cirúrgico, ele tem muitas infusões para serem ocorridas. Então, você tem que deixar esse braço, esse membro inferior estendido, para poder não, como se diz, não dificultar, né? Quando for fazer um manejo rápido. E ao retirar o paciente, manipular lentamente, com movimentos seguros. Tá? Vamos deixar o paciente cair. Aqui nós temos as posições para os exames. Isso aqui sempre que é na prova de vocês. A posição de Foley. Essa posição aqui, ó, de 45 graus, perdão. O Foley, ele é 45 graus. O semi-Fowler, que é 35 graus, tá? Não se deixem se enganar por isso. Os joelhos ficam mais fletidos, a cabeceira um pouco 45 graus elevada, tá? Geralmente o paciente vai fazer exame de cabeça, de olhos, nariz, ouvido, garganta, cabeça, pescoço e tórax, tá? E ele é indicado para pacientes cardiopatas, por causa da facilidade na respiração. Essa aqui sempre cai na prova de vocês. Essas duas aqui sempre têm aparecido na prova de vocês. Tanto a de Fowler quanto a de Sims. A de Sims, gente, é pro lado esquerdo, tá? Por que pelo lado esquerdo? Vocês sabem dizer por quê? Sabe? Pelo visto, não. Imaginei. O lado esquerdo, por que a gente bota o paciente do lado esquerdo? Por causa da anatomia do reto, tá? Então, a gente sempre vai respeitar a anatomia. Então, o paciente é colocado virado pelo lado esquerdo, flexionando as pernas. A direita, ela fica flexionada, né? Lembra que o paciente vai virar para o lado esquerdo. Então, a perna esquerda, essa daqui,
fica reta, né? Um pouquinho flexionada, se for o caso. Enquanto a direita, ela vai ficar mais flexionada, tá? Porque você vai aumentar a visualização do ânus do paciente, tá? Ela é utilizada para fazer lavagem intestinal, exames e toque, tá? Exames, por exemplo, como uma colonoscopia, tá? São utilizados para isso. É uma hidrocolonterapia, que é a lavagem intestinal completa, tudo bem? Para fazer enema, lavagem intestinal, toque. Aí nós temos a posição litotômica. A litotômica, gente, é aquela para a gente fazer, na verdade, fala que é parto e toque. E curetagem, tá? A curetagem nada mais é que o exame de preventivo. Tudo bem? A mulher encaixa o pé aqui, tem como se fossem 2 ferrinhos, tá? Na verdade, aqui não tem ferrinho. Na ginecológica tem ferrinho. Tá vendo aqui, ó, o ferro? Esse aqui tem um ferro para a mulher apoiar os pés. Dá um A risquinho aí. ginecológica fica mais flexionada, né? O joelho, no caso. Isso, fica mais flexionado para E poder a ver. outra nem É tanto, mais né? Mais aberto, pra cima. É. tá? E não tem ferro, não bota ferrinho, é a mulher que se abre. Essa posição aqui, ela, sobre a questão do parto, dificilmente você vai ver um parto assim, tá? Nessa posição. A não ser que a mulher sente. Ela fica nessa posição aqui mais sentada, mas em Fowler e sentada, em pé. Tá? Aqui as coxas ficam bem afastadas, tá? Uma das outras e flexionadas sobre o abdômen. A gente bota aqui a Geralmente primeira. eu já vi tendo parto com essa aí, ginecológica. É bem difícil ter visto, porque no A parto, ginecológica, não a então, litotômica. mas no parto, essa posição aqui, geralmente só quando é cesárea. Que aí fica assim. Sério? Porque na normal não fica dessa forma, porque tem um osso na região sacra, tem um osso que na hora do parto ele aumenta. O que ele faz? Eu já dei a aula de saúde da mulher para vocês? Não. Não, né? Eu vou falar de saúde da mulher. Quando a criança vai nascer, o sacro, ele não é para dentro, ele não tem o rabinho dele é voltado para dentro, não é? Uhum. No sacro. Mas depois pesquisa na internet, vamos ver que o sacro, ele faz tipo um ossinho para dentro. Esse ossinho vai para trás, para ver se a criança passar. Isso tem um osso aqui na hora do parto, uma parte do sacro que ele sobe, faz tipo um abalamento. Então, se a mulher estiver nessa posição ginecológica, vai doer muito, porque ela vai Mas estar pressionando. no caso, ela não ficava nessa posição perfeita, não. Ela fazia força, conforme ela fazia força para frente, ela se botava para frente, sabe? Ela levantava, as pernas ficavam bem abertas assim, flexionadas e ela ia para frente com a força. Então deu a entender que ficou mais ou menos nessa posição, mas não era, o leito não estava assim e tal, não era para essa posição, mas ela Geralmente é mais em pé, não é? fazia O leito fica em pé, praticamente. isso. Como se fosse O uma corpo cadeira. dela fazia posição sozinha, sabe? Por isso que eu achei parecido. Então, é Enfim, mas. litotômico. É porque aqui tá deitada, né? Parece que tá deitada, mas geralmente essa mulher, ela fica assim, ó, mais ou menos, em pé. Uhum, O profissional fica aqui, ó, ela fica mais ou menos assim. Quando é isso. nessa litotômica, quando é de parto, tá? Porque a criança vai sair aqui, ó. Vai sair aqui embaixo, e essa mulher fica em pé, com um vão aqui atrás. Aqui não fica, por exemplo, fica um vão. Não fica, por Entendi. exemplo, aqui que é fechado. Porque Uhum, a mulher faz. Não é acetábulo, não. Esqueci o nome do osso que sobe. Tem um ossinho no cóccix, no sacro, que ele sobe e ela fica com um abalamento nas costas. E se ela estiver pressionada, dói, tá? entendi. Essa aqui ela tá deitada porque tá fazendo Papa Nicolau, o preventivo. Uhum.
Que aí a gente utiliza essa. A gente manda a mulher deitar, manda ela abrir as pernas e a gente aumenta a visualização. Eu vi esse parto lá A no ginecológica, Mariana. Mariana Bolonha, né? Uhum, não tinha, ela não botou ela nessa posição litotômica, não. Por isso que eu achei estranho, porque a força que ela fazia, tipo, ela comandava o corpo dela, independente da posição. Ela fazia força, só não deixava ela levantar, mas ela com o próprio corpo ia para frente, naquele sentimento de dor bastante, e a perna flexionada assim, o joelho, né, flexionado e fazendo força para frente, quase levantando, de tanta dor que ela estava sentindo. Aí eu meio que associei a posição, mas não tava igual, não. Porque geralmente você vai ver, dificilmente você vê uma mulher também ganhando assim. Geralmente elas ganham em pé, sentada na bola, porque é mais fácil. Lá eu vi na sala mesmo, de pá. Normal, no caso. Perfeito. Aí a outra posição que sempre cai é a ortostática, que é a posição anatômica, tá? Palma das mãos virada para frente, pés para frente, a gente vê a região anterior, enquanto as costas é a posterior, tá? O paciente permanece em pé, com o chinelo, né? A posição sentada, essa daqui, normal, a gente utiliza para verificar a pressão arterial e avaliar. A jackknife, ela é utilizada para poder fazer cirurgia do reto, tá? Uma proctologia, por exemplo, uma hemorroidectomia, que ó, a posição de jackknife, ela também tem o nome de canivete, tá? Ela pode se chamar ou posição de jackknife ou posição do canivete. Aí nós temos o exame proctológico, a gente dá os exames proctológicos. Cadê meu negócio? E tratamentos retais, tá? É muito desconfortável essa posição, gente. O paciente vai tomar, vai fazer toque também, é utilizado essa posição aqui. Tá vendo onde ele está sendo amarrado? Olha aqui. Na parte, ó, no meio dos ossos, não está sendo amarrado aqui, ó, na articulação. Tá? Tem que ficar atento. Ó, tá protegendo a proeminência óssea aqui dele. Tá? Aí tem a gênito peitoral, que é essa daqui, ó. A mulher fica com a bunda. A mulher não, né? A pessoa fica com a bunda elevada e o peito encostando na maca, na cama. Tá? É utilizado para exames vaginais, retais e cirurgias. Tá? Mas geralmente, se for cirurgia, não vai ser essa posição aqui, não, tá? Vai ser essa daqui. Porque não tem como, a gente não garante que ela vai ficar assim sozinha. A Trendelenburg é quando eu quero fazer, por exemplo, o retorno venoso. Quando eu quero, por exemplo, eu elevo os meus pés e diminuo a cabeça, tá? O paciente fica em decúbito dorsal, que é de barriga para cima. Eita, misericórdia. Ou seja, o paciente fica em decúbito dorsal, tá? Que é assim, ó, barriga para cima, dorsal, as costas estão na superfície. Sempre a referência é a região que toca. Ou seja, aqui é o dorso dele que toca a maca. Ventral é quando a barriga, o ventre, o abdômen toca na maca. Tá? Aí é ventral. Com as pernas de pé para cima do nível da cabeça. Essa posição é utilizada para retorno venoso, tá? Cirurgia de varizes e edema. E o Trendelenburg reversa é o contrário. É quando a gente suspende a cabeça e diminui os pés, tá? Fica ao contrário. Foi, gente. É importante saber essas posições. Os tempos cirúrgicos, gente. Preste atenção.
muito mais do que vocês decorarem esses nomes, é vocês entenderem o processo, tá? Porque depois que você entende o processo, fica mais fácil de você identificar na prova, tá? Aí o sol foi na minha cara agora. Peraí, gente, já pedi, o sol foi na minha cara. Ai, gente, ó. Quando eu espelho a tela, vocês me veem? Sim. Sim, fica uma outra, fica a sua imagem fica acima. Mas fica pequenininho, assim? É porque eu só Fica. tô na minha cara agora. Mas se a gente quiser te ver, a gente bota você no lugar da tela, Tá, espelhado, mas entendeu? a minha tela, a tela do computador que eu tô espelhando agora, vocês estão vendo, né? Sim. Fica nítido para vocês. Uhum. Então, perfeito, isso que importa. Então, para a gente entender um pouquinho os processos cirúrgicos, os tempos cirúrgicos, é o seguinte: ocorrem 4 tempos. A abertura, você vai conter o sangue, aí você vai realizar a cirurgia e você vai fechar. Ou seja, são esses 4 tempos que ocorrem na cirurgia. Vocês primeiro precisam entender esse processo, tá? Então, é o seguinte: o paciente chegou lá no centro cirúrgico, vai começar a cirurgia. Você faz o quê? A abertura, então é diérese. Você faz a abertura do plano anatômico. Ou seja, você vai fazer o quê? A separação do plano anatômico, ou seja, a abertura, né? Você for uma laparotomia na barriga, você vai abrir a barriga desse paciente, né? Pode ser mecânica ou física, tá? Essa abertura. Após ser feito isso, quando você abre, acontece o quê? Quando você se corta, acontece o quê? Sai sangue, certo? Então, você estancar esse sangue, você faz uma hemostasia, que é o segundo tempo. Ou seja, o processo no qual você previne, detém o impedimento do sangue, do sangramento. Tá? Você detém ou impede o sangramento. Cortou o órgão, a barriga, vai começar a sair sangue. Para você parar de sair sangue, você vai e já fecha. Por que eu estou falando isso? No tempo bisturi elétrico, ele tem essas duas funções. Ele consegue abrir e assim que ele está abrindo, ele já vai fazendo o quê? Fechando. Ele vai abrindo e ele já vai estancando o sangue. Tá? Então você evita com que faça o sangramento. Só que na prova de vocês não pede o bisturi. O que na prova de vocês pedem? Esses nomes aqui, ó. As pinças hemostáticas, retas ou curvas, a pinça de Kelly, a pinça de Rochester, a Crowley e a Halsted. Tá? Nós temos pinças hemostáticas de Kelly, Rochester, Crowley e Halsted. Tá? Nós temos as pinças retas e as curvadas. Entenda, se é uma pinça, quando você pinça, você faz o quê? Você não interrompe? Você está pinçando, você está fechando. Então, abriu, sangrou. Então você já sabe que o bisturi ele serve para quê? Para abrir, né? Porque você corta, aí tem o bisturi manual, que é o mecânico, que é aquele que corta, e tem o bisturi elétrico, que vai cortando. Qual a diferença do mecânico para o elétrico? Que o mecânico, você não faz hemostasia diretamente, você precisa trocar e pegar uma pinça. Já no bisturi elétrico, ele já corta e já vai estancando. Aí você evita o sangramento. Só que na prova de vocês não pede o bisturi elétrico, ele vai pedir o mecânico, tá? Então, o bisturi mecânico, que pode ser, por exemplo, o bisturi, o próprio bisturi. Aí, o próximo passo é fazer o quê? Interromper o sangramento. Aí você vai utilizar as pinças para você evitar que sangre, né?
O terceiro passo é a cirurgia propriamente dita. Nós temos a cirurgia propriamente dita ou a exérese. Ou exerese, não sei, vocês sabem a pronúncia. O importante na prova é vocês identificarem esse nome aqui e acertar. Geralmente a gente bota esse nome aqui porque é o nome mais difícil, né? Então, a gente fala o seguinte, quando for cirurgia propriamente dita, é quando a gente não move, não remexe, não modifica nada. Quando for uma exérese, é quando a gente toca. Por exemplo, uma laparostomia. Laparostomia é o quê? É a visualização. Você abre a barriga do paciente, o abdômen, você faz a hemostasia, contém o sangramento e você olha, inspeciona. Isso a gente chama de cirurgia propriamente dita. Agora, quando eu faço uma laparotomia e eu vejo que tem uma anormalidade e eu faço uma biópsia, aí é uma exerese. Porque eu estou retirando algo dali de dentro, tá? Mas tem autores que definem isso como uma forma igual, tá? Ou cirurgia propriamente dita ou exerese. Dá no mesmo, tá? Então, voltando, nós temos a diérese, que é a abertura do órgão, do plano anatômico. Quando você abre, começa a fazer o quê? O sangramento. Aí você detém esse sangramento, que você com as pinças hemostáticas, retas ou curvas, ou com as pinças retas ou curvas, que são a Kelly, Rochester, Quile e Housed. Tá? São essas 4 pinças que aparecem na prova de vocês. Interrompeu o sangramento. Você agora consegue ver aquele órgão que vai ser estudado. Aqui que você vai fazer agora? A cirurgia. Aí, dependendo da finalidade, pode ser uma paliativa, pode ser uma curativa, pode ser uma radical, enfim. Acabou a cirurgia, você vai fazer o quê? A síntese. Não já fez tudo, agora você tem que fechar esse paciente, né? Não vai mandar ele para a enfermaria aberto. Então, você vai fechar para fazer a síntese. Ou seja, vai fechar. Quais são o que fecha? São as porta-agulhas. A regara de Mathieu é a mais comum, agulhas de sutura, os fios cirúrgicos, grampos e fitas adesivas de pele. Dependendo do hospital que vocês forem atuar, vocês vão ver isso daqui, ó, as fitas adesivas. Dependendo da cirurgia, a gente faz essa reaproximação, em vez de utilizar pontos, a gente passa uma fita transparente, que são as fitas adesivas, e ela é tão forte que ela junta uma pele com a outra. Aí você não dá nem ponto, porque aí o corpo vai se juntar, vai se encarregar de produzir os granulócitos para poder fechar, tá? Então, dependendo do hospital, se ele for um hospital rico, ele vai ter isso, tá? Nem todo hospital tem, não. Eles acabam utilizando os fios cirúrgicos porque são os mais comuns e os mais baratos, tá? Então, foi até aí? Foi. O que cai na prova de vocês é o nome delas, pode pedir o nome dos tempos cirúrgicos e pode pedir os materiais utilizados. Rômulo, eu não sou instrumentador cirúrgico, isso não é muito difícil. Sim, mas se vocês entenderem o passo a passo, as 4 etapas, vocês conseguem mais ou menos ter uma ideia do que cada item se refere. Por exemplo, você fala um bisturi. O bisturi ele é feito para quê? Para abertura, porque eu estou fazendo um corte. Então, é abertura. As pinças. Se eu pinçar, eu interrompo. Então, as pinças são para a hemostasia, para de sangrar. Então, a pinça para de sangrar. Aí tem que lembrar dos nomezinhos. Se lembrou um nome estranho. E Kelly, Rochester. Rochester. Housed, que tem essa pronúncia. E Croyle, aí já sabe que são pinças hemostáticas. Aí tem a cirurgia propriamente dita, que vai depender do tipo de cirurgia que vai ser utilizado no material específico. E a síntese é os fios cirúrgicos, os porta-agulhas, isso, tá? Aí vem questões, não vem? Antes de eu entrar
central de material, bora fazer questões. Deixa eu abrir aqui a aula de vocês. Já podem começar a fazer, tá? As questões, enquanto eu vou abrindo aqui. Vou dar mais 5 minutinhos para fazer as questões. Até 8, né? Faz de 1 a 8. Quarenta e 45 eu corrijo com vocês, hein? Não vai dar, não. Vou ter que ficar por aqui mesmo.